Então, um pouquinho da minha história. Meu nome é Rodrigo, eu sou diretor de engenharia no Instagram. Já estou no Facebook já faz algum tempo. Entrei lá pela primeira vez em 2008, trabalhei em vários times. Então, eu já estou lá há mais de 10 anos, trabalhando em vários times. Entrei como engenheiro, passei para a parte de gestão no meio do caminho. Tenho gerenciado times de diversos tamanhos, em diversas áreas, infraestrutura, front-end, machine learning. Hoje em dia, eu gerencio um time de quase 200 pessoas, uma org bem grande, espalhado pelos 3 escritórios do Instagram, um em Menlo Park, um em São Francisco, um em New York. Então, ao longo da minha carreira como gestor e como engenheiro, eu participei de vários ambientes, vários tipos de projetos, várias áreas. E eu peguei alguns fatores que eu considero que são comuns para você ter uma cultura mais dinâmica, uma cultura mais eficiente, e tentei empacotar nessa apresentação. Então, vamos lá. Eu vou começar explicando uma coisa bem simples, que talvez alguns de vocês já saibam, que é a diferença de um sistema estável para um sistema instável. Então, o sistema estável, a ideia aqui é que ele é mais previsível. A melhor forma de representar isso é com a figura da direita. Você tem um conjunto de possíveis entradas, ou o próprio sistema interno, ele é bem estabilizado. Você consegue prever qual vai ser o comportamento dele. Enquanto que um sistema instável, ele é meio que imprevisível. Você não consegue controlar, de acordo com a entrada que você vai ter, ou mesmo o comportamento interno daquele sistema, qual vai ser o resultado final. E bom, uma outra forma de você pensar nisso é quais são os componentes de um sistema interativo. Um sistema interativo é aquele que recebe entradas, ele faz um processamento e ele dá uma série de saídas. Ele é interativo no sentido de que você está constantemente recebendo entradas do ambiente externo, você está constantemente gerando saídas e às vezes você tem um feedback loop também. Você gera uma saída que vai alterar o estado externo, que talvez você vai incorporar isso como entrada também. Então, são esses 3 componentes, as entradas, a execução e as saídas do seu sistema interativo. E, nesse modelo, quais são as fontes de instabilidade dentro de um sistema? Eu diria que são 2 principais. A primeira são as entradas. Você pode ter uma variância alta, relativamente alta nas entradas, que ela pode ser de acordo com o que você esperava ou pode ser completamente diferente do que você esperava. E isso vai gerar o tratamento que você vai dar para essa entrada vai ser talvez completamente diferente. A outra fonte de instabilidade é na própria execução. De repente você tem um ambiente interno que tem subsistemas que vão ter uma variância grande de como que você está executando, como você está interagindo um com os outros, e isso vai gerar instabilidade também. Um fator interessante a comentar aqui é que empresas e times também podem ser considerados como um sistema interativo. Não são só programas, pessoas também são sistemas interativos. A gente está constantemente recebendo entradas do resto da sociedade, recebendo entradas das pessoas com quem a gente interage. A gente processa essas entradas, a gente gera um conjunto de ações, algumas internas, outras externas, e isso vão ser a nossa output, a nossa saída do sistema. Então, empresas e times também são sistemas interativos. E isso se traduz dessa forma. Então, usando a mesma figura, você tem, na parte de fora, assim, as entradas que você tem são as expectativas que a sociedade, que o resto, o mundo de fora da sua empresa tem com relação à sua execução. Você incorpora isso, você sabe quais são essas expectativas. Você tem oportunidades também, quais são as coisas que você poderia fazer. Você gera um trabalho, você gera um conjunto de ações e o resultado desse trabalho é valor que você vai gerar para a sociedade. É a sua output, é o que você está adicionando de volta. E se você trabalha num time, numa empresa, que imagino que seja o caso para a maioria de nós, se você trabalha num time, numa empresa que está relacionado com tecnologia, que está relacionado principalmente com inovação, inovação é inerentemente imprevisível. Pela própria definição, se fosse previsível, não seria inovador, não seria diferente, não seria disruptive. E isso faz com que essa área em que a gente atua seja uma área completamente dinâmica. A gente está sempre tendo que lidar com variações na entrada, com variações na execução, variações nas expectativas. Então, às vezes, a gente pode até gerar a saída que a sociedade estava esperando, mas, de repente, os valores mudaram.
e agora essa saída não é mais interessante, então a gente vai ter que realimentar o sistema e mudar a nossa forma de operação. A gente está sempre lidando com esse tipo de variações. Boa parte dos problemas que eu vi listados nas palestras de hoje de manhã, do Bruno, do Lucas, tinham muito a ver com isso. Assim, tem tal problema, como é que eu reajo? Tal outro problema, como é que eu reajo a isso também? Então a gente lida diariamente com esse tipo de trade-offs. Assim, como é que a gente lida com o ambiente instável? Como é que a gente lida com esse dinamismo todo? E no mundo de empresas e times inovadores, essas são as principais fontes de instabilidade, externas e internas. Então, da parte de fora, das instabilidades externas, a gente tem novas oportunidades de mercado. Então, de repente, o mercado muda e você vê que existe uma oportunidade nova que não existia antes. Isso acontece muito seguido com inovação. Você vê é a chave para a inovação tecnológica. Você identificar uma oportunidade que não existia antes, que agora você consegue resolver esse problema com uma tecnologia nova. Um ritmo e um investimento acelerado na área de tecnologia, na área de inovação. Você está sempre nesse ritmo de, tem alguma tecnologia nova, como é que eu posso usar ela para criar uma outra tecnologia em cima daquela tecnologia original. Um investimento grande, porque existe um retorno muito alto que você pode ter pela inovação tecnológica no mercado. Então, existe um investimento externo muito grande nessa área. E a evolução ou mudanças de expectativas internas, como eu já comentei antes. Às vezes você está preparando a resposta para uma expectativa que você imaginou no início do seu projeto e o mercado muda, ou a situação muda e você tem que reagir a isso também. E do ponto de vista de instabilidade internas, você tem a procura constante por formas eficientes de trabalhar, de reagir ao modelo externo, ao mundo externo. Você tem mudanças internas para melhorar, para melhor identificar oportunidades do mundo externo. E você tem a adaptação a essas mudanças que estão acontecendo. Você está constantemente se adaptando. Então, vamos lá. Mas isso, você deve estar pensando, mas isso eu já sabia. Tipo, você não está falando nada de novo aqui. Qual é o catch dessa apresentação? E, sim, eu concordo. Isso é meio que um common knowledge. Todo mundo já sabe isso que eu estou falando. Que inovação tecnologia é dinâmico, que inovação é dinâmico. Então, mas muita gente tenta lutar contra essa instabilidade. Então, a reação que eu vejo mais seguida é assim, não, peraí, o mundo de fora é um caos, o que eu vou fazer? Eu vou combater esse caos, eu vou criar um mundo interno que vai ser estável. E o que eu estou querendo pregar com essa minha palestra é fazer um pouco do contrário, assim, abraçar essa instabilidade. E como que eu faço isso? Ups. Instabilidade. E como eu faço Como que eu faço isso? Quais são as ferramentas que eu posso usar para abraçar a instabilidade e usar isso em meu favor? Eu vou comentar algumas delas. Vou começar com autonomia. Como é que eu posso usar a autonomia para me ajudar a lidar com dinamismo, com disruption externa? Tem esse problema também. Eu já estou muito tempo fora, às vezes as palavras em português fica um pouco difícil, ainda mais com pressão assim, de dar uma palestra. Então, vocês me dão um desconto hoje se eu gaguejar um pouco mais do que o normal. Como é que... inclusive, meus slides eram todos em inglês, eu mudei eles para português no intervalo entre uma apresentação e outra. Se tiver algum typo, algum erro aqui também, vocês me perdoem. Então, como é que eu posso usar autonomia para lidar com essa instabilidade externa? Eu digo, espalhe a autonomia. Autonomia não é algo que você deve ter só na liderança, só no seu time, só você ser autônomo, não é o suficiente. Eu escuto isso às vezes, a pessoa diz, não, mas eu tenho autonomia, eu tenho controle, e eu vou usar esse controle para fazer um shield do meu time e evitar que eles tenham instabilidade. E eu digo que não, acho que você deve ter autonomia, mas deve espalhar essa autonomia para o resto do seu time também. Porque você não vai conseguir controlar tudo. E se você tentar controlar tudo, eu garanto que você vai eventualmente falhar com o crescimento da empresa, com o crescimento da complexidade ao redor da empresa, ao redor do seu time. As entradas mudam, a execução pode ser reestruturada,
Nenhuma pessoa sozinha, ela vai conseguir explorar todas as oportunidades, ela vai conseguir encontrar todas as soluções, sem a ajuda do resto do time. Então, o que eu digo é que você precisa espalhar essa autonomia para todo o resto da sua empresa, para todo o resto do seu time. Todo mundo tem que se sentir empowered, tem que se sentir autônomo, tem que se sentir no controle da sua situação, do seu escopo. E eu recomendo que você delegue todas as suas tarefas, quer dizer, que você delegue essas tarefas maiores e as mais complexas, principalmente, para outras pessoas, para que você tenha mais tempo para pensar nas outras oportunidades que existem e que você ainda não encontrou, que você ainda não teve a chance de identificar. E quando você faz esse trabalho de delegar, a ideia é não ser prescritivo. Acho que o Bruno comentou isso na palestra dele. Que você não deve dizer assim, isso aqui é o que como você deve agir. Você deve dizer qual é o resultado que você espera e avaliar a execução baseada nos resultados, não baseado na forma como foi executado. Crie times autônomos. O que eu quero dizer com isso? Contrate as melhores pessoas que você puder encontrar. Procure por sinais de autonomia, procure por sinais de motivação, nas entrevistas, na experiência daqueles indivíduos. E uma dica aqui, que eu uso meio que uma dica para mim mesmo, assim, quando eu estou procurando, principalmente para cargos importantes abaixo de mim, é procurar contratar alguém que eu me sentiria confortável reportando para aquela pessoa, que eu me sentiria ok tendo aquela pessoa como meu chefe. Porque todo mundo, ninguém é perfeito, todo mundo tem alguma coisa ainda para aprender e todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Então, quando eu estou procurando alguém, mesmo que seja alguém para reportar para mim em uma determinada função, eu quero saber o que essa pessoa vai ter para me ensinar, o que ela vai ter para contribuir para o meu crescimento também e para o crescimento do resto do time. Crie uma cultura de desenvolvimento constante, meio que casado com esse último tópico que eu comentei. Desafie as pessoas para que elas saiam da sua zona de conforto. Incentiva um pensamento, incentiva a crítica construtiva. Peça feedback. Incentive que as pessoas deem feedback umas às outras. É importante ter essa comunicação, é importante ter essa troca de informação dentro da empresa. O objetivo aqui é que as pessoas possam ajudar umas às outras, para você conseguir escalar o próprio crescimento desses indivíduos. Você não pode pensar que a tarefa do crescimento de alguém está só no manager daquela pessoa. O crescimento de um indivíduo dentro da empresa está a cargo de todo mundo que trabalha ao redor daquela pessoa, em cima, dos lados, abaixo. Até, ou principalmente, eu diria, do manager. Eu aprendo muito dos meus reports. E eu quero isso deles. Eu quero que eles me desafiem. Eu quero que eles me lembrem quando eu estou errado. Eu quero que eles me tragam ideias novas. Eu quero que eles me ajudem a fazer o meu trabalho também. E eu quero que isso aconteça em todos os times. Eu quero que isso aconteça em toda a empresa. E como que eu ajudo essas pessoas a crescer? Um fator que eu acho importantíssimo aqui é alinhar as qualidades dos indivíduos com os problemas que eles estão resolvendo. Você não consegue, eu uso essa frase um monte, você não consegue ensinar um peixe a voar, porque ele já está especializado a nadar. Então, cada pessoa vai ter os seus superpoderes, como eu falei antes. E cada problema que você tiver dentro do seu time, dentro da empresa, ele vai ter os seus requisitos de competência. Ele vai ter a sua área que é fundamental, principal, que precisa ser atuada. E a sua função como um gestor, como um líder, ou mesmo como um indivíduo dentro da empresa, é ajudar a fazer esse casamento dos problemas que você tem, das expectativas daquele problema, da competência que aquele problema precisa, com as pessoas que são melhores, que são mais capazes de resolver aquele problema. E motivação aqui é chave também para a inovação. Eu gosto muito desse dizer que motivação ela depende de 3 coisas. Uma é autonomia, as pessoas querem se sentir autônomas, querem ter a agência de resolver os problemas que elas são responsáveis, pelos quais elas são responsáveis. Elas querem ter para a sua própria motivação maestria, essa ideia de que você está aprendendo algo novo a cada dia, que você está sendo exposto a problemas que você não tinha visto antes, e isso vai forçar você a crescer. E o terceiro é ter um propósito, que está alinhado com os seus propósitos pessoais, individuais. Está resolvendo um problema que você considera importante. E o que eu peço, ou o que eu estou pregando aqui também, é que você desafie os indivíduos que você tem no seu time, ao seu redor, para que eles vão além da sua capacidade comprovada. Isso é importante para a motivação também. Eles têm que se sentir desafiados.
Mas não vá muito longe, não vá em excesso, porque se for demais, aquela pessoa não vai saber resolver aquele problema, ela vai se sentir daí desmotivada mais. Você está indo muito além do que ela é capaz de resolver. E mantenha um alinhamento do problema, dos desafios que você está colocando na frente dessa pessoa, com os interesses dela, alinhando com essa ideia de propósito. Então, fornecendo autonomia, maestria, esses desafios constantes, e fornecendo um bom propósito alinhado com aquela pessoa, você está com a chave do sucesso aqui de motivar aquela pessoa a trabalhar mais, a ter melhores resultados. Bom, a minha segunda ferramenta para lidar com instabilidade é setar objetivos. Você diz, não, mas peraí, que objetivos tem a ver com instabilidade aqui? Bom, como é que eu posso usar a incerteza? Como é que eu posso usar a instabilidade para minha vantagem? Autonomia, ela vai ajudar aqui a remover um pouco, ela pode ajudar a remover um pouco dessa pressão de ter certeza de resultados. Porque agora você não tem mais que ter o controle de tudo. Você pode aceitar que não, peraí, eu sou um gestor, eu sou responsável por um time grande, mas eu não tenho que resolver todos os problemas. Eu tenho um time forte, eu posso delegar esses problemas para essas pessoas e vou deixar elas resolverem isso. Então você não precisa saber exatamente como chegar no seu destino, mas você tem que ter uma confiança ou uma noção da possibilidade, das diferentes alternativas, das diferentes opções e mais ou menos a competência direcional das pessoas para quem você está delegando. Então, com isso nas suas mãos, você consegue fazer um outro jogo, que agora é balancear os seus objetivos. Então, ao invés de ter objetivos que eu quero atingir com 100% de confiança, ou 80% ou 90% de confiança, uma alta confiança, parte da minha recomendação aqui, principalmente num ambiente mais instável, é você usar essa incerteza a seu favor. Então, ao invés de você ter um objetivo com um alto grau de confiabilidade, que eu posso ter vários objetivos, talvez objetivos até mais ambiciosos, com um grau de confiabilidade menor. E com isso eu tenho um pouco do balanço do meu portfólio de bets, de apostas. E mais do que isso, como eu falei, como você está diversificando, você pode tomar um pouco mais de liberdade no grau de confiança que você tem. Você pode arriscar com bets, com apostas, que vão ser ainda mais, com resultado potencial ainda maior, de mais alto risco. Então, invista nessas apostas grandes, crie uma margem de confiança tendo várias dessas apostas, e o resto vem de você dar a motivação ideal para o seu time e dar autonomia para eles executarem. E com isso você meio que consegue tirar um pouco tirar um pouco da pressão sobre o seu domínio de atuação como um gestor. Então, como um exemplo mais prático com relação a isso, dentro da minha carreira no Facebook e no Instagram, uma coisa que a gente faz muito seguido é setar objetivos que têm 50% de confiabilidade. Então, a gente não sabe mais ou menos, a gente sabe com 50% de chance, vamos dizer que é 50-50, que se isso aqui vai dar, é meio que o flip, como se você estiver jogando uma moeda para cima. Você não tem uma garantia que vai dar certo ou vai dar errado. Mas o que a gente faz é que, bom, a gente tem vários desses objetivos. E aí no final, como a gente mede a nossa performance, é no final do semestre, no final do quarter, de todos os objetivos que a gente setou, com essa expectativa de 50-50, a gente espera ter atingido pelo menos metade deles. E se esses objetivos são grandes, eles são apostas consideráveis, se a gente atingir metade deles, já é um grande sucesso para a gente. Então, isso é como eu falei, assim, você está usando incerteza, você está usando a instabilidade do ambiente a seu favor agora, porque você também está jogando, você está gambling com o sistema também, você está jogando o mesmo jogo com o resto do seu mundo externo. E é isso que eu me refiro quando eu digo, ao invés de tentar lutar com a instabilidade, ao invés de tentar lutar com a incerteza, você abraça ela, você começa a usar ela mais a seu favor. O terceiro fator é mais uma ideia de tolerância falha. Como você pode usar redundância? E aqui a gente está mais ou menos no meio da palestra. Eu pensei assim, de repente o pessoal vai estar um pouco cansado, um monte de frases, palavras, letras. Vamos fazer uma coisa um pouco mais divertida. Então eu quis fazer uma pequena break. Como ensinar redundância usando emojis. Então explicando redundância de uma forma mais simples. Se você está sentado em casa, isso aqui é uma break, acho que todo mundo pode relaxar, olhar os slides, vai ser uma animação, vai ser legal. Você está em casa, sentado, você está feliz, e você pensa assim, estou com um pouquinho de fome, acho que eu queria comer uma maçã. Aí você pensa assim, qual é a melhor forma? Não tem maçã em casa, qual é a melhor forma de eu posso pegar essa maçã? Você, tem delivery services today. Eu posso pegar meu telefone, eu ligo para algum serviço de entrega, e eu peço, me manda uma maçã. Só que aí, uma hora depois,
chega em casa, o delivery, eu pego a minha maçã, surpresa, tem um buraco na minha maçã, ela está estragada. Putz, eu perdi 2 horas, peguei o telefone, liguei para o serviço, esperei a maçã chegar, ela chegou, ela está estragada. Poxa, maçã é tão barato, eu perdi 2 horas da minha vida, ainda estou com fome, o que eu podia ter feito de diferente? E eu estou triste agora. O que eu podia ter feito de diferente? Eu ligo para o serviço e eu digo, não, eu não quero uma maçã, eu quero 2 maçãs. Por quê? Maçã é barato e o que custa mais para mim agora é o tempo que isso vai demorar, ou mesmo o serviço de entrega pode custar mais caro do que uma maçã. Então eu peço 2 maçãs e no melhor das situações, estou eu em casa com uma maçã de sobra. E se uma vier estragada, tudo bem, eu ainda tenho a outra. Então essa é a ideia de redundância. Agora, como é que eu posso usar isso de uma forma mais séria? Deixa eu conseguir acordar todo mundo um pouco. Como redundância pode nos ajudar aqui? Eu venho de um background de sistema distribuído. Sistemas distribuídos, a tolerância a falhas ela é inerente, assim, você precisa trabalhar com ela. E eu digo que times ou empresas, elas são naturalmente sistemas distribuídos. Você está lidando com inúmeras pessoas, não interessa da forma como isso vai quebrar, ele vai virar um sistema distribuído porque você não tem controle de toda a situação. Não existe um ponto central. E se você tiver, você só está se enganando, achando que você está tentando criar um sistema centralizado, em meio que uma fachada para um sistema que é naturalmente distribuído. Então, vindo desse background, tolerância a falhas é fundamental, porque essa é a forma como você consegue garantir a execução. E, como eu falei antes, a introdução de autonomia e objetivos mais ambiciosos, aquela ideia do 50-50 goals, elas criam, naturalmente também, elas amplificam o espaço que você tem para que falhas possam acontecer. Por quê? Bom, número 1, você tá dando autonomia, você está perdendo o controle, você está, como eu disse, abraçando a ideia de instabilidade, você está abraçando o seu sistema distribuído. Então agora eu estou removendo o controle de mim, eu estou repassando mais controle para outras pessoas. O que acontece se essas pessoas falharem? Qual é o plano que eu tenho para isso? E o outro fator com objetivos ambiciosos é que você tem mais chance de que você não vai alcançar esses objetivos. E com isso você tem mais chance de que falhas vão acontecer. Então, a forma como você resolve esse problema, também vindo de sistemas distribuídos, é adicionando mais redundância. Redundância no seu time e redundância na empresa. Existem 3 tipos de redundância para você, que você pode embutir nesse sistema. A primeira é redundância de pessoal. Então, o que eu quero dizer com isso é que você tem um plano B para todos os indivíduos. Todo mundo que você tem no seu time, você tem que ter mais ou menos uma ideia qual é o seu plano B. O que acontece se essa pessoa tiver um problema hoje, se ela tiver que se ausentar do trabalho por uma semana, por um mês? O que acontece se ela parar de vir ao trabalho amanhã? Especialmente para os seus indivíduos mais talentosos, para aquelas pessoas que você está delegando mais. O que você vai fazer se um dia você perder elas? Você tem que ter redundância de execução. Isso é um plano B para objetivos, objetivos ambiciosos que você está criando e que tem agora um baixo grau de confiança. O que acontece se você não atingir esses objetivos? Quais são as suas alternativas? Que outros objetivos você setou? Isso é redundância de execução. E o último tipo de redundância é redundância de expectativa. O que acontece se os resultados que você está criando, agora eles não satisfazem, não casam a expectativa externa da forma como você imaginou? De repente, alguma coisa mudou no ambiente externo, de repente você tinha a impressão errada do que a sociedade estava esperando como seu resultado. Como você tem um plano B para isso? E eu acho que, para quem trabalha com inovação, principalmente, é muito importante você ter um portfólio de apostas. Acho que eu comentei isso antes em algum outro slide. E a forma como eu vejo isso é mais ou menos em 3 buckets, em três baldes. O primeiro é o de moonshots. Você sempre tem que ter um conjunto de apostas que você está fazendo, que são aqueles projetos que estão indo de 0 para 1, são aqueles projetos que você ainda não sabe, iniciativas de alto risco, projetos que você não sabe se vai dar certo e se der certo, quão certo isso vai dar. Você tem que ter um barril também, um balde de áreas de crescimento. Isso são projetos que já têm um fit de mercado, você já passou daquela fase de 0 para 1, mas agora você precisa colocar mais combustível, você precisa crescer esse projeto, esse produto. Então você tem que investir mais.
E a terceira área são melhorias incrementais, que a ideia aqui é você continuar o investimento, ter um investimento contínuo nas suas áreas centrais. Você não perder o olho da bola nas coisas que você já está ganhando. Continuar investindo nela. Então, a forma como eu tento gerenciar os meus times, e eu vejo times mais bem-sucedidos fazendo, é ter mais ou menos um bom balanço dessas três coisas. Você tem algumas iniciativas que são moonshots, algumas que são as áreas de crescimento e algumas que são aquelas que estão dando os resultados hoje para você financiar essas outras áreas que são de um risco um pouco mais alto. E como é que eu trago isso, bring it home? Qual é a mensagem principal que eu quero dar para vocês com essa palestra? A minha recomendação aqui, usando esses três fatores que eu comentei antes, que é usar autonomia, objetivos ambiciosos e essa última ideia de redundância, é você criar uma cultura que ela seja antifrágil. E aí você diz assim, o que é antifrágil? Tem um livro que é de onde eu estou tirando essa expressão, o livro do autor Nassim Taleb, que é Antifragile, like Things That Gain from Disorder. Que é mais ou menos a ideia que eu estou pegando. Esse livro não trata exatamente sobre gestão, mas eu peguei a ideia de antifragilidade e eu estou embutindo ela nessa ideia de como que eu posso gerenciar times para que eles sejam antifrágeis, para que eles consigam lidar melhor com a desordem que tem ao redor deles ou a desordem que talvez tenha internamente do time. Então, primeiro uma explicação rápida do que significa um time ou uma coisa que seja antifrágil. Esse aqui é o conceito mais geral. Porque você pode dizer assim, não, peraí, antifrágil, uma vez eu estava explicando para alguém e eu disse, eu tenho brincado muito com eu estou explorando muito esse conceito de antifragilidade em gestão. E a pessoa me respondeu dizendo, não, mas peraí, antifragilidade parece uma nova palavra fancy para resiliência. Eu disse, não é uma palavra, é um conceito novo, que resiliência é diferente de antifragilidade. E essa é a explicação. Você imagina que você tem um sistema e está tendo um stress naquele sistema. Está tendo alguma coisa que está tentando empurrar o sistema num sentido que ele não foi feito para aquilo ali. Você tem algo frágil, o sistema é frágil se ele quebra, se ele não consegue resistir a essa pressão, se ele não consegue resistir ao stress. Uma coisa é considerada robusta, ou ela é considerada resiliente, esse conceito que meu amigo disse, que a maior parte das pessoas pensam em tolerância a falhas, pensam em construir um sistema robusto, um sistema resiliente. Na realidade foi o que eu fiz a minha vida inteira como um expert nisso. E é correto, um sistema robusto, um sistema resiliente, o que ele faz, ele é inalterado a essa pressão. Você tem o stress, ele resiste a esse stress, e ele continua inalterado, ele continua fazendo o que ele costumava fazer antes. Agora, um sistema antifrágil, ele fica mais forte com essa pressão. Ele absorve a pressão, ele internaliza ela, ele não muda, ele não quebra, ele não fica mais frágil, mas no dia seguinte, ele vai saber lidar ainda melhor com essa pressão do que ele lidou no dia anterior. Ele vai ficar mais forte com ela, ele vai aprender, ele vai evoluir. Uma forma simples de você pensar nisso é, imagina, usando emojis again, imagine que você está aplicando força em alguma coisa. Então, como eu falei, um sistema frágil, imagine uma rosa, uma flor, ele vai quebrar, ele vai ser destruído se você aplicar muita força. Se você tem algo como uma pedra, um diamante, que é robusto, que é resiliente, ele vai ficar inalterado, ele vai resistir àquela pressão, mas ele não vai crescer, ele não vai evoluir. Agora, músculos em seres vivos, eles são antifrágeis. Porque o que acontece é que eles não só resistem, mas eles aprendem, eles ficam mais fortes e no dia seguinte eles vão lidar ainda melhor com aquela força que foi aplicada. Então o que eu quero de vocês é criar culturas antifrágeis em tecnologia, em áreas de inovação. O que eu recomendo é aplicar o que eu chamo de tolerância a falhas proativa, embutir isso na cultura do seu time. Considerando sempre o que pode dar de errado, abraçando mudanças,
não tentar combater elas, não tentar ser reativo, não, eu quero abraçar as coisas, eu quero entender elas melhores, eu quero aprender com elas, eu quero evoluir para que no dia seguinte eu não passe por esses problemas de novo. E aprender pela experiência e evoluir com ela. E o que eu chamo dos os três pilares para criar uma cultura antifrágil são, começando com transparência, e esses são pilares de cultura, assim, quais são... os 3 pontos que eu fiz no início, na primeira parte da palestra, eram ferramentas, coisas que você pode usar para lidar com instabilidade. Agora, o que eu estou falando aqui, esses 3 pilares, são pilares de cultura, coisas que você pode fazer diferente, qualidades que você deve instigar na cultura do seu time, da sua empresa, para criar um ambiente mais antifrágil. E eu começo com transparência. Não esconder informações importantes, ser aberto sobre o que está acontecendo. O que acontece muitas vezes é que, tipo, está tendo um problema grande na empresa, alguma mudança de estratégia, e eu vejo muita gerente, às vezes, pensar, não, mas espera aí, eu vou proteger o meu time, não vou contar para eles. Ou isso aqui é muito importante, eu tenho medo do que pode acontecer se eles souberem, eles vão sair da empresa. Escuta, se você não se alguma coisa acontecer de ruim, e eles forem surpreendidos depois, aí certamente eles vão sair da empresa. Agora, se você abrir, fizerem eles parte do problema, não só você vai estar ajudando a resolver o problema, porque agora eles vão participar, mas eles vão se sentir valorizados, eles vão se sentir parte da cultura, eles vão se sentir parte do problema também e motivados a ajudar. Então, não esconda informações importantes, prepare os outros para mudanças, recrute parceiros, quando você vê que as mudanças podem acontecer. Fortaleça a autonomia dentro do seu time. Pense que você não está sozinho. Essa ideia de que, não, eu sou o líder, sou o capitão desse navio, eu tenho que afundar com ele. Não. Você é o capitão desse navio, mas você tem uma crew, você tem um time trabalhando com você. E todo mundo está lá pela mesma causa. Então, você não precisa tentar resolver todos os problemas sozinho. Ajude os outros a crescer, faça-os responsáveis por uma transformação positiva dentro da empresa. E o último pilar é a ideia de vulnerabilidade, que às vezes a gente esquece. Que essa ideia de que ninguém é um super-humano. Assim, todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem as suas áreas que está crescendo, todo mundo tem aquelas coisas que eu não faço muito bem e que não é tão... não vem tão naturalmente. E eu acho que o que é legal de vulnerabilidade aqui é que se você for explícito com relação a isso, se você for aberto com relação às coisas que você não faz tão bem ou que você tem dificuldade, você está meio que incentivando, está ajudando o resto do seu time a entender isso e ajudar a preencher esses buracos. Ajudar em situações em que eles agora vão saber que você não vai necessariamente conseguir resolver tão fácil. Reconheça suas próprias falhas, reconheça os momentos em que você tomou a decisão errada e compartilhe isso com os outros, não esconda esses momentos. Porque é aí que você está ajudando os outros a crescer, é aí que você está ajudando todo mundo na sua volta a evoluir, a aprender com os erros uns dos outros e no dia seguinte, como eu falei, ser antifrágil. Saber lidar com aqueles erros de uma forma ainda mais tranquila, ainda mais fácil. Na prática, os últimos 3 pontos aqui, como que eu lidero com... como que eu lido com ameaças, e depois eu vou falar sobre oportunidades e mudanças internas. Como que eu lido com ameaças? Usando essas ferramentas, usando essa parte, esses pilares de antifragilidade na cultura. Comece com os objetivos. Então, defina objetivos ambiciosos que cubram o máximo possível do seu escopo, o máximo possível da sua área de atuação. Por que isso ajuda? Porque isso ajuda na identificação de ameaças. Agora que você tem transparência, agora que você tem autonomia na empresa, todo mundo que está trabalhando no seu time, que está trabalhando nesse escopo que você conseguiu cobrir totalmente, eles vão estar olhando para possíveis ameaças do sistema. E a autonomia e a experiência que esses indivíduos têm no trabalho que eles estão fazendo, são os ingredientes para que eles tenham uma boa resposta. Porque agora eles vão saber, eles vão se sentir empowered para ajudar a resolver esse problema, para ajudar essa ameaça, assim que eles identificam elas. Não vão esperar que isso seja escalado para a liderança, eles mesmos vão escalar para a liderança, eles mesmos vão tomar uma ação. E agilidade interna, redundância, que eu já comentei, são as coisas que vão permitir que você consiga reajustar o seu time mais rapidamente. Como que eu lido com a minha... Desculpa, acho que eu...
Como que eu lido com oportunidades, não ameaças? Muito semelhante, até por isso que eu copiei o slide. Autonomia e objetivos ambiciosos, elas incentivam a procura de novas oportunidades. Então agora você está usando a autonomia, você está usando os objetivos, não só para se defender das ameaças, mas para procurar novas oportunidades. Esses indivíduos, mais uma vez, eles vão ter agência, eles vão se sentir empowered para se defender das ameaças e procurar por novas oportunidades e levantar essas oportunidades para a liderança, fazer com que isso faça parte da estratégia da empresa. Como você tem um time de gerência agora, que ele é mais vulnerável, que ele delega melhor, eles vão respeitar melhor a opinião das pessoas que estão executando, que estão propondo essas ideias de oportunidades e possíveis ameaças, e vão incorporar elas, na estratégia da empresa. E, mais uma vez, semelhante ao anterior, você tem agilidade interna, redundância, que vão permitir que você consiga se adaptar rápido. Último ponto, como que eu lido com a instabilidade interna? Como que eu lido com mudanças que podem acontecer dentro do meu time? Indivíduos agora, você está incentivando eles a pegar responsabilidades maiores quando propício. Você tem uma cultura desafiadora, então você está preparando as pessoas para fazerem mais, para crescerem naturalmente. Cada dia que passa, elas estão se sentindo mais bem preparadas, elas estão crescendo na ambição delas de fazer mais. Então, quando você tem aquele eventual problema de, tipo, você perdeu alguém, você teve que fazer uma reorg, você teve que mudar a estratégia, você teve que mudar os seus objetivos, se você tem um time que está se sentindo dessa forma, está se sentindo desafiado, está se sentindo motivado, que quer fazer mais, que tem ambição, naturalmente, eles vão preencher esses buracos que vão aparecer. Isso, tudo combinado, ajuda para uma adaptação rápida. Meu último ponto, antes de encerrar a palestra, que é o único caveat, o único problema que eu vejo em você criar uma cultura antifrágil ou uma cultura mais dinâmica. Que é esse aqui, confundir movimento com progresso. Se você cria uma cultura que é muito dinâmica, o que acontece aqui é que tudo pode parecer uma ameaça, tudo pode parecer uma oportunidade, tudo pode parecer uma mudança interna, e agora você está sempre nesse movimento de, eu estou mudando, eu estou tentando adaptar, eu estou tentando resolver esse problema, e o problema nem existe ainda. Então, algumas receitas aqui para você tentar lidar melhor com esse trade-off de movimento e progresso. Bom, esse ponto que eu falei, que você tem dinamismo em excesso, pode barrar o caminho do progresso real, então você tem que prestar atenção a isso. E fica a critério da liderança e a critério de cada indivíduo. Acho que todo mundo na empresa é líder de alguma forma. Isso vem do princípio de autonomia que eu falei logo no início. Então, liderança vai ser responsável por evitar o churn excessivo do time e dos seus projetos. E do próprio indivíduo também. E como que eu faço isso? Na minha concepção, é necessário ter indicadores estratégicos que monitorem o progresso real. Então, você tem que pensar assim, o que é a representação do progresso? Isso é diferente dos seus objetivos, porque objetivos são mais, eu diria assim, a curto prazo. E, às vezes, você estabelece os objetivos porque você tem uma missão maior que você quer encontrar. Então, o que eu estou propondo aqui é que você tenha indicadores de mais longo prazo que mostrem que você realmente está tendo um progresso. O único problema aqui é que esses indicadores vão demorar talvez algum tempo para serem refletidos. E isso você vai ter que usar um pouco de insight ou talvez um pouco de atraso na sua gestão. Mas como a gente está falando de algo de cultura, que é também algo de longo prazo, acho que fazendo esse balanceamento de indicadores estratégicos com calibragem da cultura, fica relativamente bem alinhado. Então, isso era o que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Acho que eu estou no tempo. Não sei se a gente vai ter tempo para perguntas, talvez não, mas se não tiver, eu posso ficar do lado de fora também. Ok. Perguntas? Oi, tu citou então o fato ali do frágil, do robusto e do antifrágil. Eu gostaria que tu citasse no Instagram casos onde tu viu esses 3 exemplos. Do frágil...
do robusto e do antifrágil. É difícil, porque a cultura, parte dos princípios que eu estou apresentando para vocês aqui, eles já fazem parte um pouco da cultura, eu diria, do próprio Instagram, do Facebook, que é uma cultura mais voltada para antifragilidade mesmo. Então é difícil achar problemas que caiam mais na parte de frágil. Do robusto, certamente existem exemplos. Você vai ter times que eles às vezes ficam um pouco centrados em só manter aquilo que eles já estão, que eles já controlam, que eles já criaram, e não evoluem com aquilo ali. Então tem times de tecnologia, digamos assim, que com o tempo eles não se adaptaram, eles não necessariamente cresceram com aquilo ali e acabaram sendo deprioritized, não priorizados. Mas não é necessariamente um time frágil. Acho que foi um time que focou demais em ser robusto em um determinado problema, e eventualmente aquele problema deixou de existir, e aí o time morreu com isso. Frágil é um pouco difícil. Eu não consigo pensar direto assim em um exemplo para dar. E é difícil dar exemplos internos também, que entra num lado que é difícil compartilhar sem falar coisas que eu não deveria estar falando. Obrigado. Primeiro, Rodrigo, parabéns pela palestra. Você comentou a questão de incerteza, né, no nível da segurança dos objetivos ali. Quer dizer, definir objetivos que têm 50-50 ali. Já houve alguma situação em que, de repente, um time recebeu muitos objetivos que eram 50-50 e ciclos se passaram sem esse time alcançar esses objetivos? E, como recuperar de novo a motivação da galera, ou como manter um equilíbrio de forma que eles se mantenham engajados? Certo. Essa é uma excelente pergunta. A gente lida com isso todo o tempo. Eu não expliquei. Tipo, é uma área mais densa, não dava para explicar numa única apresentação. Mas, por exemplo, como é que eu tenho vários times na minha organização e eu tenho objetivos que são 50-50. Praticamente eu tenho um objetivo por time, um objetivo maior por time. E a minha esperança é que metade dos meus times entreguem nesse objetivo. O que acontece com aquela outra metade dos times que não entregaram? Tipo, eu penitencio eles por causa disso? Não. Porque não eu abraço a incerteza de que não é necessariamente culpa deles. Então, a forma como eu vou avaliar eles é como que eles executaram, como que eles executaram nos objetivos que eles setaram para o objetivo maior deles. Então, o que eu estou fazendo agora é, tipo, olhando um step down, um passo a mais na organização deles, que objetivos que eles setaram dentro da organização deles para chegar no objetivo maior, como que eles quebraram o objetivo maior em objetivos menores e como que eles executaram aquilo, se eles realmente alcançaram metade dos objetivos menores que eles definiram para alcançar o objetivo maior. Porque de repente foi algum problema externo à execução do time, ou talvez até uma instabilidade interna do time, mas que estava fora do controle deles. Então isso eu não posso, usando o meu próprio argumento aqui, eu não posso condenar eles por causa dessa instabilidade. Mas o que eu posso fazer é avaliar se eles estão seguindo os princípios corretos, se eles estabeleceram goals que eram ambiciosos o suficiente, e se eles atingiram aquela metade dos goals. Ou de uma outra forma, se eles executaram corretamente de uma maneira antifrágil. Então é assim que eu vou fazer a avaliação de cada time também. A gente tem tempo para mais uma última pergunta. Boa tarde, obrigado pela palestra. Você falou sobre que a gente tem que sempre tentar alinhar os indivíduos com as suas qualidades, né? Com aquilo que aquela pessoa faz de melhor e tudo mais. Isso. Mas também você falou um pouco da redundância, que você tem que ter um plano B para esses indivíduos. E aí talvez não fica meio ambíguo, porque como que...
Então você vai criar pessoas muito especialistas, e aí como é que você consegue criar um plano B, sendo que você treinou pessoas para aquilo que elas gostariam de fazer? Como que fica isso? Bom, usando um exemplo bem específico, né? Porque eu acho que as duas coisas não são contraditórias, elas são complementares, na realidade. Vamos dizer que você tem uma área que você precisa ter um especialista. E agora você contratou um indivíduo que já tinha competência naquilo ali, você desenvolveu aquele indivíduo ainda mais, e agora você tem alguém que é super competente para aquela área, que é super importante. Isso cria para mim uma necessidade ainda maior de ter redundância, porque o que acontece amanhã, se esse indivíduo que é super especializado, que é numa área que é super importante, ele, sei lá, quebrou a perna, quebrou um braço, e tipo, não pode mais trabalhar. O que acontece? A empresa vai falir, ou o meu time não vai mais conseguir entregar? Tipo, eu tenho que ter um plano B. E a forma como eu vejo isso, assim, como é que aquela pessoa ainda é o líder, mas eu quero que aquela pessoa ainda também seja parte da empresa nessa questão de, seja parte da cultura nessa questão de ajudar os outros a crescerem, ajudar a desenvolver as pessoas na volta dele ou dela, desenvolver redundância para ele próprio também, então redundância técnica no sentido de fazer com que os sistemas sejam mais autossuficientes, e redundância de pessoal também, ajudando outras pessoas a crescerem, criando o próximo tech lead que vai tomar o lugar dele, quando ele crescer para uma outra posição. Porque isso é o que eu estou esperando de todo mundo, e que eu espero de mim mesmo, assim, que a cada dia que passe, eu faça menos das coisas que eu fiz até agora, e mais de coisas novas que eu estou criando. Então eu quero que essa pessoa, esse indivíduo altamente especializado, também esteja pensando dessa forma. Como é que ele vai deixar de fazer as coisas que ele está fazendo hoje, para começar a fazer as coisas que ele vai fazer amanhã? E isso é delegar para ele a ideia de redundância, que ele tem que criar a própria redundância dele. Então essas duas coisas, para mim, elas estão casadas, assim, porque eu não posso exagerar na especialização sem ter um plano B, porque eu vou estar meio que dando um tiro no pé, né? Então tá, bom, pessoal, eu tenho que entregar o palco. Muito obrigado. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu vou estar do lado de fora respondendo perguntas também. Obrigado mais uma vez.